ideia, ela não é a melhor, não é aquela que funciona para a criança. O sono do dia, ele conversa com o sono da noite. E nenhum sono se sobrepõe, na verdade, ao outro. Então, se o seu filho dormir muito bem durante a noite, e se for um bebê pequeno, ele também vai precisar de boas sonecas ao mesmo tempo durante o dia, porque nenhum sono compensa o outro. Então, quando a criança acorda, na verdade, de manhã, ela tem a possibilidade de receber estímulos, ela acorda descansada. E com o tempo, com o passar da manhã, que ela vai recebendo estímulos, ou dependendo da idade, quando a criança já engatinha, anda, ela mesma já procura, na verdade, estímulos, né? A gente não precisa se preocupar tanto em ofertar, ela livre ali, o próprio ambiente já oferta estímulos para ela. Ela vai ficando acordada, vai se estimulando, e aí vai sendo acumulado um hormônio no organismo, que é a adenosina. Isso vai sendo depositado, e a gente vai vendo, né, que com o tempo, com o passar das horas, essa criança vai ficando mais cansada. Assim é a pressão de sono, a instalação dessa pressão de sono, que vai dizer essa necessidade da criança fazer esse reparo no organismo, que é a soneca. Então, para cada faixa etária, vai ter mais ou menos um determinado tempo que essa pressão de sono se instala. Esse tempo de instalação da pressão de sono, na verdade, é o principal desafio dos pais, que é achar esse melhor momento do processo de adormecimento da criança, que ela fica permeável ao sono, no qual ela não é ajudada para adormecer para essa soneca, nem cansada demais e nem cansada de menos. Se eu observar a criança nesse momento, né, em que ela dá o sinal de sono, eu vou conseguir colocar ela para adormecer, ajudar, né? Não que eu vou fazer essa ação, né, sozinha, mas não é uma ação individual, porque o adormecimento, na verdade, pertence à criança. O adulto, ele é um facilitador para esse processo. Então, quando eu digo colocar, é oferecer um ambiente que seja agradável de reconhecimento para a criança em relação ao sono. A criança ela também precisa ter aquele estímulo prévio à soneca desacelerado, né? Então, se ela está brincando e aí é um bebê muito pequenininho, tá lá no brinquedo principal desse bebê nessa idade, que é aquele tapete de atividades, e aí se a criança está com um arco e ela super se estimula com arco, eu observo que já está chegando naquele momento que eu sei que a pressão de sono se instala dessa criança, por exemplo, que é uma média de 2 horas acordada, então o que eu faço um pouco antes de vencer esse prazo de validade da criança, eu retiro as atividades ali para ela, para vir o sinal de sono. Uma criança que chega no início da noite em desequilíbrio, com cansaço acumulado muito grande, seja porque ela ficou longos períodos entre as sonecas acordada, ou porque ela teve uma baixa qualidade de soneca, fez aqueles cochilos curtos de 20, 30 minutos e não ciclos de sono completos, que seriam entre 45 e 60 minutos, ela já chega à noite num débito de sono. Então, quando a criança faz um ciclo de sono completo, que seria essa média de 45 a 60 minutos, ela alivia toda essa pressão de sono. Quando o seu bebê dorme 20, 30 minutos, ele aliviou um pouquinho dessa pressão de sono. O que acontece? É como um carro, que eu vou lá, coloco R$ 10 de gasolina, eu estou aqui numa região perto do centro, eu chego daqui ao centro, mas se eu encher meu tanque, eu saio de São Paulo, onde eu estou agora, e vou até o Rio de Janeiro. Então, a criança ela precisa do ciclo de sono completo para ter essa reparação total, para conseguir ter o repouso físico, orgânico, ter as liberações hormonais que só vão acontecer na última fase de sono. Então, a criança chegar em equilíbrio para o período da noite termina sendo muito importante, porque assim ela vai chegar no final do dia com cansaço, porque é natural, todo mundo chega com um pouco mais de cansaço acumulado para o início da noite, mas ela não vai chegar exausta, porque ou a criança ela pode ter dois padrões, aquela criança que não teve uma boa harmonia de qualidade de sonecas durante o dia, ou ela vem, mama no peito e ela apaga, você mal se movimenta, nem consegue transferir essa criança para o berço, que ela fica acordando, né? Ou a criança, ela até dorme
uma hora e meia, depois ela acorda, tem dificuldade para dormir. É como se a primeira parte do sono fosse uma soneca. Em geral, quando anoitece lá fora, nós fazemos o contrário, que é acender as luzes dentro de casa. E isso também termina sendo o oposto do que a natureza está dizendo para a gente, né? Que seria um momento de repousar e, na verdade, não de se estimular. Então, que a gente também possa ir se desconectando, né? Conforme a noite for entrando dentro de casa, para deixar essa noite, na verdade, entrar dentro de casa, para que a criança possa ir liberando o hormônio do sono, que é a melatonina.